Preste muita atenção. Enquanto muitos duvidavam e as conversas de corredor giravam em torno de incertezas, um gigante silencioso se levantou e mudou tudo o que você pensava saber sobre a economia do nosso país neste exato momento. Prepare-se, porque o que vou te contar agora é a verdade que está escondida nos números e que ninguém parou para te explicar com a profundidade que você merece. A PNAD contínua, aquela pesquisa detalhada e rigorosa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, acaba de soltar uma verdadeira bomba no cenário econômico nacional. E não é uma notícia qualquer, é o tipo de dado que reconfigura o tabuleiro. O rendimento médio real brasileiro disparou no Brasil, mas não foi um crescimento uniforme, onde todos sobem um degrau apenas. Não, existe um setor em especial, um protagonista que tomou a frente de tudo e puxou essa locomotiva com uma força impressionante. Estamos falando do setor que carrega o prato de comida para a mesa do mundo, mas que muitas vezes é resumido apenas a imagens de plantações: o agro. E quando digo agro, estou falando de um ecossistema completo: agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Esse grupo, muitas vezes visto apenas como o campo, mostrou que é o motor de alta performance da nossa renda atual. Eles registraram um salto inacreditável, o maior crescimento de rendimento médio entre todos os grupamentos de atividade analisados. Estamos falando de uma alta de 7,3%. Talvez ao ouvir 7,3%, você pense que é apenas uma porcentagem fria em uma planilha de Excel. Mas vamos traduzir isso para a vida real, para o bolso do trabalhador, para o dinheiro que paga a conta no final do mês. Esse crescimento equivale a um aumento real de mais de R$ 157 na comparação direta com o mesmo trimestre do ano anterior, em 2024. Pense nisso, em um curto espaço de tempo, o valor do trabalho de quem está na terra, na pesca, na floresta, valorizou de uma forma que nenhum outro setor conseguiu acompanhar. É o campo mostrando que não é apenas o passado do Brasil, mas o presente vibrante e o futuro econômico nacional. E o efeito disso? O efeito é uma reação em cadeia positiva que transborda para toda a sociedade. Com essa força inesperada e robusta vinda do campo, o rendimento real habitual de todos os trabalhos no Brasil, e aqui eu incluo todas as áreas, não só o agro, atingiu um recorde histórico. O valor chegou a R$ 3.574. Nunca antes na série medida, o brasileiro teve um rendimento habitual médio tão alto. Isso representa altas consistentes, 1,8% de crescimento apenas neste trimestre e um acumulado de 4,5% no ano. O dinheiro está valendo mais e a renda está chegando. Mas os recordes não pararam no rendimento individual. Quando olhamos para o todo, para a macroeconomia, os números são ainda mais assustadores, no bom sentido. A massa de rendimento real habitual, que é basicamente a soma de todo o dinheiro que os trabalhadores brasileiros receberam, bateu o teto de 363,7 bilhões de reais. Pense no volume de dinheiro circulando no comércio, nos serviços, nas famílias. Tivemos uma alta de 2,5% nessa massa apenas no trimestre. Isso significa, na prática, mais 9 bilhões de reais injetados na economia em 3 meses. No ano, o crescimento foi de 5,8%, ou seja, quase 20 bilhões de reais a mais circulando nas mãos das pessoas. Agora, prepare-se para o golpe final, para a informação que fecha esse ciclo de recuperação com chave de ouro. Não adianta ter renda se não tem emprego, certo? Pois bem, a taxa de desocupação no Brasil despencou. Ela atingiu 5,2% da força de trabalho. Você tem noção do que isso significa? É o menor patamar já registrado desde que o IBGE começou essa série histórica lá em 2012. Estamos vivendo, estatisticamente, o melhor momento de empregabilidade da última década. Para você ter uma base de comparação e entender o tamanho dessa vitória, precisamos olhar pelo retrovisor. Lembra-se de março de 2021, o auge da pandemia de Covid-19? Aquele momento de incerteza global, de medo e de portas fechadas? Naquele trimestre, o Brasil tinha o maior contingente de desocupados da história. Eram quase 15 milhões de pessoas, 14.979.000 para ser exato, procurando trabalho e não encontrando. Hoje, no período de setembro a novembro, a PNAD identificou 5,6 milhões de pessoas nessa situação. A queda é brutal. Milhões de brasileiros voltaram a ter dignidade, crachá no peito e salário na conta.
E quem assina embaixo dessa virada? O próprio governo reconhece onde está a alavanca. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, foi categórico ao analisar esses dados. Para ele, esses resultados não são obra do acaso. Eles refletem a força titânica do setor agropecuário, somada ao impacto positivo das políticas públicas que foram estrategicamente adotadas pelo governo do Brasil. Não foi sorte, foi método. Como o próprio ministro destacou, encerramos o ano com uma conquista que vai muito além dos gráficos. É sobre mais brasileiros e brasileiras empregados. É sobre mais renda chegando tanto às famílias que vivem no campo quanto às que vivem na cidade, porque a economia é conectada. É sobre dignidade para quem vive da agricultura. O ministro Fávaro reforçou que esse resultado é fruto direto do trabalho do governo, da retomada de políticas públicas responsáveis, daquelas que valorizam, respeitam e, sobretudo, cuidam da nossa gente. Essa notícia é a prova cabal. Os números não mentem e a história está sendo escrita agora, diante dos nossos olhos. O agro reagiu, a economia respondeu e o emprego voltou. Compartilhe essa informação agora mesmo. Todo mundo precisa saber quem realmente está girando a chave, salvando a nossa economia e gerando oportunidades reais de vida para milhões de brasileiros.